Julie pode ou não pode mudar o passado? Se ela puder, como ela pode fazer isso? Foram algumas das dúvidas deixadas nos comentários do meu último vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar dos comentários de alguns de vocês sobre a tal viagem no tempo de Julie no último episódio e o que realmente os roteiristas deixaram para nós sobre esse assunto. Mas desde já eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para notificação de um novo vídeo. Uma coisa que já é certa é que eles não estabeleceram ela como uma viajante do tempo. Eles colocaram ela como uma contadora de história, uma andarilha da história. Ela pode, na verdade, o que ficou certo é visitar capítulos da história sem poder modificá-los. Para explicar isso, eu vou usar a série Dark como referência. Quero começar com o comentário do Aloísio, porque ele faz referência ao episódio 8, não a esse último episódio da série. E ele disse o seguinte: lógico que pode mudar o passado, ela quem salvou o Boyd. Esse comentário faz referência ao primeiro episódio da segunda temporada, que foi quando o Boyd ficou preso na masmorra e teve uma corda jogada para ele. E a gente ficou se perguntando quem tinha jogado aquela corda. E a série veio agora e mostrou que foi Julie que fez essa viagem no tempo para o passado e jogou a corda para ele a pedido de Martin. Só que, na verdade, ela não pode mudar o passado, porque o que estava acontecendo ali com Boyd era o futuro dele. Isso faz muita referência em Dark ao momento em que Jonas precisa levar Mikkel de volta às cavernas para fazer com que ele realize a viagem do tempo e assim garantir a sua própria existência. Ele só consegue fazer isso, que Mikkel viaje, porque ele já existe no futuro. Anne e Josué também tiveram uma troca de comentários relacionada a esse assunto. Anne disse: eu só quero saber como eles vão usar esse recurso depois da fala do Ethan. Você não pode mudar uma história que já foi contada, a não ser que a Julie interrompa a história antes dela ser contada. O Josué respondeu: a fala da Julie do futuro, na última cena, diz tentar mudar. Ou seja, mesmo que o Ethan avisando, ela vai teimar que dá para mudar. Provavelmente vai falhar várias vezes em seguida. Essa é uma regra da viagem do tempo na ficção científica. Se você voltar ao passado, não pode mudá-lo, porque a história já está escrita. Mesmo se ela fosse a momentos anteriores, não conseguiria, porque as crianças já foram sacrificadas. E como o Josué falou, ela vai continuar teimando tentar salvar Jim, mas não vai conseguir, como vimos no último episódio. O que a série nos deixou é que ela já vem tentando fazer isso várias vezes, porque agora Julie já sabe para onde ela quer ir e o tempo que ela quer ir. Por isso ela chegou naquele exato momento em que podia interferir na morte de Jim, mas como a história já está escrita, ela falhou. Isso que Julie faz em From, de tentar voltar sempre ao passado para salvar Jean da morte, é a razão de muitas viagens no tempo em Dark, com personagens como Jonas, que volta para tentar salvar Marta, a Marta, que volta para tentar salvar Jonas, e Cláudia, que está sempre voltando para salvar sua filha Regina. É por isso que aquele ciclo fica se mantendo, e eles ficam sempre mantendo o nó da viagem do tempo. Aqui eu completo com um comentário do Fabrício. Ele disse o seguinte: o que me deixou intrigado foi o Ethan dizer que um contador de histórias não pode mudá-la. Será que isso pode invalidar as viagens no tempo? Haja em vista que Julie parece ter tentado mais de uma vez salvar a vida do pai sem sucesso. O que o Ethan falou, como eu disse, é uma regra, mas não invalida a viagem no tempo porque a ficção científica encontrou uma forma, dentro das regras da física, que é mudar o passado por meio de outra dimensão.
E foi aí que entrou um comentário do Josué. Tem também a opção de linha alternativa, uma bifurcação. Cada linha segue uma história diferente. Usaram isso no primeiro filme do reboot de Star Trek com o Chris Pine. E foi assim que o nó foi desatado na série Dark. Porque a personagem Cláudia, ela passa 33 anos viajando no tempo, mantendo aquele ciclo, sempre observando cada personagem, até que encontra o relojoeiro, que criou a máquina do tempo. E ela pergunta por que ele criou essa máquina do tempo. É quando descobre que existe um mundo original, que lá o filho dele morreu, ele tentou criar uma máquina para voltar no tempo e salvar o filho e falhou. Nessa falha, ele criou o mundo de Jonas e o mundo de Marta. Então, pesquisa e descobre que no dia da morte do filho de Tannhauser existe uma fenda no espaço-tempo. É quando avisa Jonas e Marta e eles viajam por essa fenda, chega no mundo original e consegue desatar o nó. E foi assim que Dark encerrou sua história, quando na viagem ao passado na linha original eles conseguiram modificar e evitar a morte do filho de Tannhauser. Então a máquina do tempo não foi construída. Agora em From, eu não sei como Julie vai conseguir evitar o sacrifício das crianças. Mas pode ser que eles incluam o conceito de outra dimensão. Basta lembrar Harry, que se perguntou por que tinha uma placa sobre um motel na cidade, mas o motel não existia. Eu quero concluir com as respostas que Fron deu. A primeira com Martin, quando ele reconheceu Julie ali na masmorra, e ela pergunta como você sabe o meu nome? Ou seja, Julie já conheceu Martin na cidade quando voltou ao passado. E teve um momento ali no segundo episódio da primeira temporada, quando o monstro diz: Julie, você não está me reconhecendo assim que ela chegou na cidade. Ou seja, aqui Frono nos disse: Julie já voltou à cidade original, já conviveu com os monstros quando eram humanos e está observando o sacrifício das crianças. E o que você acha? A gente pode chamar o que acontece com Julie de viagem no tempo? Será que ela vai conseguir evitar o sacrifício das crianças em uma outra dimensão? Deixe a sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.